Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Quantos podem dar um brado de glória a Deus esta noite? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Vocês estavam mais animados cantando, hein? Quantos acreditam mesmo que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João. O capítulo é o de número 20. João capítulo 20, versículo de número 19. Eu estou lendo na versão NVI e o meu texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não é sobre fé. Não é sobre fé. Ele viveu o suficiente para acreditar. Isso é sobre trauma. Isso é alguém ferido, com medo de se decepcionar de novo. Decepção mal resolvida leva à incredulidade. Não é que ele não crê, é que é muito complicado quando outros estão vivendo o que você queria viver. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou-se e pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Eu queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Porque a minha língua é presa. 3. Entendeu por que 33? Dá uma olhadinha para uns 3 aí e diga: Deus te colocou no ponto de contato. Consegue falar para alguém? Consegue falar para alguém? Desse jeito Deus não te colocou nada. Diga para alguém: Deus te colocou no ponto de contato. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. Eu não sei quais são as mentiras que o diabo tentou nos contar, mas não há porta fechada que Jesus não atravesse para dar um novo destino. Vem com tua glória sobre nós esta noite, em nome de Jesus. Quem diz amém? Se assente, por favor.
Eu concordo com você. Quem me ouve diz amém? Amém. Olha para mim, me dê a sua atenção. Concordo plenamente com você. Esse não é o personagem que nós gostamos de nos identificar. Pelo contrário, nas nossas conversas, no nosso dia a dia, geralmente esse discípulo ele é usado como referência quando alguém tem muita dificuldade em acreditar em alguma coisa, quando a gente diz que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa vai dar certo, que alguma situação vai ser resolvida, e alguém diz, não sei não, a gente gosta de dizer, está parecendo Tomé, irmão? É porque ganhou-se esse rótulo pelo fato do que aconteceu neste momento, mas eu quero não justificar, mas apenas te contextualizar da situação e do momento que está acontecendo aqui. Me dê a sua atenção, por favor, até porque talvez nós tenhamos a dificuldade de compreender que não é só uma questão de Tomé. Eu li com vocês que no domingo da ressurreição, mesmo já sendo tarde, ou mesmo o sol já se pondo, eles ainda estavam com as portas fechadas. Acho que vocês não estão aqui, vamos de novo, porque eu estou dizendo que já é domingo, estou dizendo que eles já têm notícias da ressurreição. Pedro e João já viram que a pedra tinha sido removida, as mulheres já estão anunciando que Jesus está vivo, principalmente Maria Madalena. Eu encontrei com ele no jardim, mas não obstante a notícia de que pedra já foi removida, de que teve terremoto, de que anjo desceu, de que ele está vivo, eles ainda estão com portas trancadas. E a minha pergunta é, por quê? Por quê? Porque eles ainda estão com portas trancadas? Porque eles ainda estão com medo? Porque quero lembrar a vocês que mesmo sendo o domingo da ressurreição, eles ainda estão sobre o efeito da sexta-feira. Vocês não estão aqui? Sabe, não é só sobre ser curado, não é só sobre ser abençoado, não é só sobre viver um livramento. Leva tempo para se curar do que você foi livrado. Queria alguém comigo? Leva tempo para você se curar do susto que aconteceu. E mesmo que você esteja no domingo, demora para cair a ficha que não tem por que ter motivo de estar se comportando como se fosse a sexta, porque já acabou, a sexta já se foi, a cruz já se foi, a coroa já se foi, já é domingo, já tem pedra removida, já tem testemunho contando. Então por que medo? Eu vim liberar uma palavra. Pare de se comportar como se Deus não tivesse resolvido o que Ele já resolveu, o que já virou testemunho, o que era tragédia, mas já é milagre. Vocês estão aqui? Eu quero muito que você olhe para alguém e diga assim: pare de se comportar como se ainda fosse sexta. Desse jeito não. Fala com alguém, me ajude a pregar. Diga para alguém: pare de se comportar como se ainda fosse a sexta. Diga: nós já estamos no domingo. Diga: não estamos mais na sexta. Diga: já estamos no domingo. Diga: já é ressurreição, já é pedra removida, já estamos em uma nova notícia, já estamos em um novo tempo, já estamos em um novo acesso. Como eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Deus está dizendo: para de se comportar como se você ainda estivesse vivendo aquela repressão, aquela opressão. A vitória já está na tua frente. Então pare de se comportar como se fosse a sexta. Olhe para cá. A minha pergunta é: por que eles se comportam assim?
Eu quero que você venha comigo, por favor, me dê paciência para que juntos possamos construir. Eu quero lembrar a vocês que a cruz não foi uma realidade que Jesus escondeu dos discípulos. Me dê a tua atenção. O tempo todo ele falou dela. Talvez passa batido que Jesus falou da cruz, porque os discípulos não gostavam deste assunto. Vocês não me ouvem? Estamos juntos? Só um pouquinho mais baixo, a gente vai subindo depois, mas estamos juntos. Os discípulos não gostavam, mas aqui e ali Jesus dizia: importa que eu seja crucificado, importa que eu seja levado, importa que eu seja capturado, importa que eu vá para Jerusalém, importa que eles me esbofeteiem, importa que eu seja preso e condenado, importa que eu morra. Mas quero lembrar vocês que não parava por aí. Vocês não estão aqui. Vou tentar de novo. Eu estou dizendo que a cruz sempre foi uma realidade da mensagem de Jesus, mas quero lembrá-los que não parava por aí. Ele não só falou da cruz, do mesmo jeito que ele falou da cruz, ele garantiu que a cruz não seria o fim. Estão aqui? Vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Ele disse o tempo todo que ele ia morrer, o tempo todo que ele ia ter que ser preso, o tempo todo que ele seria condenado, mas ele disse o tempo todo: ao terceiro dia eu me levantarei. O tempo todo. Me respondam só uma coisa: por que é que no domingo Pronto, voltou. Uma semana antes de ele ser crucificado, o que foi que ele fez? Ressuscitou Lázaro. Entenderam? Não entenderam? Ele não está pregando ressurreição só na palavra, mas em atos. Ele está deixando claro. E eu fico imaginando ele conversando com Lázaro. Essa semana foi você. Vocês estão aqui? Então me respondam: por que ninguém lembrou? Vocês estão aqui? Por que ninguém lembrou? Porque a dor, o trauma tem o efeito de fazer a gente focar no que está vivendo e não se lembrar daquilo que realmente importa. Por quê? Porque era para os discípulos estarem dizendo: de fato a sexta está acontecendo, mas ele disse que aconteceria e disse que não ia parar por aí. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Eu estou dizendo que no domingo de manhã ninguém foi para o sepulcro com essa esperança. Ninguém se lembrou. Ninguém, não, desculpe, cometi um erro. Eu disse ninguém se lembrou, não, uma pessoa se lembrou. Quem se lembrou? Caifás. Não me ouviram? O único que se lembrou do que ele disse foi Caifás, o inimigo. Dói muito quando quem está do lado de fora acredita mais do que quem está do lado de dentro, porque Caifás foi até Pilatos, e Caifás no sábado disse: aquele impostor, enquanto estava vivo, disse que ele ressuscitaria no domingo, e se o corpo dele desaparecer, então o último ato dele vai ser mais poderoso do que a vida dele. Então tem que colocar guarda, tem que colocar pedra, mas o problema do inimigo é que quanto mais difícil ele deixa, mais ele aumenta a glória
glória do que Deus fará. Oh, depois dessa eu vou embora. Eu queria alguém comigo aqui. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu estou dizendo que aquilo que você duvida, o inimigo tem certeza, e o ataque do inimigo tem que parar. Põe guarda, põe pedra, põe selo, mas se Deus prometeu, vai ter que sair pedra, vai sair guarda, vai sair selo. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Olhe para cá. Porque ninguém lembra. Porque ninguém lembra. Ninguém lembra. As mulheres não lembram. Ninguém lembra. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa poderosa. Existem promessas que são condicionais. Promessas condicionais são aquelas a quem Deus estabelece uma condição de comportamento. Mas existem promessas que são soberanas. E promessas soberanas, elas não dependem de que eu lembre ou não se lembre. Eu estou dizendo que algumas promessas de Deus na nossa vida, você lembrando ou não lembrando, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu como promessa soberana, vai acontecer a ponto de você só se lembrar depois. Não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram. Porque a Bíblia diz que quando os anjos dizem para as mulheres: por que vocês procuram um vivo entre os mortos? Vocês não sabem que Ele tinha dito, quando ainda estava com vocês na Galileia, que Ele ressuscitaria no terceiro dia? Quem quiser receber, receba. Mas vim liberar uma palavra. O tempo das promessas antigas se cumprirem está chegando na vida de alguém. Se alguém quiser, levante uma de suas mãos aos céus e libere uma palavra. Eu não quero nem saber o que o inimigo pode tentar fazer para impedir, mas é uma questão matemática. No lugar da vergonha te darei dupla honra. É uma questão matemática. Se o inimigo dá 2 vergonhas, eu te dou 4 honras. Se o inimigo te dá 4 vergonhas, eu te dou 8 honras. Se o inimigo te dá 8 vergonhas, eu dou 16 honras. Quanto mais ele aumenta a vergonha, mais eu dobro a tua honra. Eu libero uma palavra de que o tempo de cumprimento de promessas está chegando na vida de alguém. Só quem recebe dê o maior brado de adoração agora. Deus, olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá, olhe para cá. Vem comigo que eu vou entrar na mensagem. Vem comigo. A minha pergunta é: por que eles ainda não se lembram? Posso descer? Eles não se lembram porque o efeito da sexta-feira foi muito grande, porque eles nunca viram Jesus perder. Olha para mim. Eles nunca viram Jesus perder. Jesus não perde. Olha para mim. Na cabeça deles, dos discípulos, não faz sentido o que eles estão vendo. Por quê? Porque Jesus não perde. Vou explicar. Eles viram Jesus curando uma mulher de costa. Vocês estão aqui? Ele está andando, indo na casa do cara que se chama Jairo, quando uma mulher toca de costa na orla dele, ela foi curada. Ele vai e ressuscita a menina que acabou de morrer. Como se não bastasse, eles ressuscitam um cara que morreu, um jovem, de um dia para o outro. Mas como se não bastasse, ele ressuscita Lázaro, que está morto há 4 dias, porque para ele tanto faz, morreu agora, morreu um dia, ou morreu 4 dias, ele não perde. Vocês estão aqui? Olha para mim, me dê atenção, olha para mim. Ele enfrenta legiões de demônios e anda sobre as águas. Vocês não têm noção do que é isso. Ele não perde. Os discípulos se assustam, a ponto de caírem de joelhos quando ele acalma a tempestade para dizer: este é o Filho de Deus. Ele não perde. Qual é o susto? O susto é
que simplesmente ele aceita ser preso, e isso não entra na cabeça dos discípulos. Por quê? Porque não é uma questão de condição, é uma questão de permissão. Não me ouviram? Não me entenderam? Vamos junto. Ele tem condição para resolver o problema, o que ele não tem é permissão. Não me ouviram? É aqui que é complicado. O que é quando eu tenho condição? Mas o fato de você ter condição para fazer algo, não significa que Deus esteja aprovando. Ninguém dá glória agora? Condição não significa permissão. E é aqui que entra na cabeça. Por quê? Porque condição ele tem, o que ele não tem. Não me ouviram? Olha para mim, olha para mim. Quando Pedro pega a espada e fura e corta a orelha de Malco, Jesus diz: o que você está fazendo? Você não sabe que se eu quisesse condição, eu pediria para o meu pai 12.000 legiões de anjos e resolveria esse assunto agora? Não é uma questão de condição, é uma questão de permissão. Você tem que ser muito bem resolvido para ter condição, mas ainda se submeter a uma situação que você não precisaria viver, mas só está vivendo, não porque não tem condição, mas porque Deus não te deu permissão. Vocês estão aqui? Vocês estão comigo ou eu estou sozinho? Existem coisas que eu não precisaria viver, eu poderia resolver. E por que eu não resolvo? Eu não tenho condição? Não, Deus não disse que é para fazer. Vocês estão aqui? Eu estou dizendo que é esse momento que Deus vai fazer você avaliar quem está do seu lado. Não me ouviram? Porque tem gente que só está do meu lado pela condição. Não me ouviram? Então quando elas me veem perder, elas não suportam, porque não entendem que existem derrotas estratégicas. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Vocês falam comigo? Vamos de novo? Sabe o que é derrotas estratégicas? Derrotas estratégicas são aquelas que você poderia evitar, porque tem condição, mas eu não evito, porque faz parte de um plano que eu ainda não entendo, mas eu confio. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Tem que ser muito forte, tem que ser muito resolvido, tem que ter muita clareza de propósito para se submeter a situações que eu diria: para que isso? Com o talento que eu tenho, com a graça que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com o recurso que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, para que isso? Para que fazer? Para que estar aqui? Para que se submeter? É porque eu não vivo de condição, não vivo de proposta, vivo do propósito que Ele estabeleceu, e você só consegue ver a sexta. Eu já vi o domingo de manhã. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando agora. Vocês estão aqui? Eu quero muito que você olhe para alguém e diga: você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Me ajude a pregar, pelo amor de Deus. Diga para alguém, diga para alguém, diga para alguém, faz parte derrota estratégica. Diga para alguém, faz parte percas estratégicas, faz parte perda estratégica. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que algumas situações eu aprendi que eu não iria olhar só para o que eu estava vivendo, mas para aquilo que Deus estava gerando. Eu acho que você não me ouviu. Eu acho que vocês não me entendem. O problema é que os discípulos fogem, porque a única coisa que eles veem é a cesta, é a prisão. Eles nunca viram Jesus perder, eles não entendem o que estão acontecendo, mas Jesus segue o caminho, porque você não pode levar para o lado pessoal. Não espere que todo mundo entenda o que você está vivendo, não espere que todo mundo abrace o processo que você aceitou, não espere que as pessoas
pessoas te impulsione aquilo que não faz parte da compreensão delas, porque na compreensão delas, para que se submeter, para que fazer isso, para que se desgastar, não precisaria, com a graça que tem, para que se submeter a esta situação, é porque eu não estou vendo a sexta, eu já vi o domingo, eu fui além do processo, eu já estou olhando para o propósito do que Deus está fazendo. Alguém recebe o que eu estou pregando agora? Eu quero liberar uma palavra, é por isso que eu não tenho tempo de ressentimento, eu não tenho tempo de culpa, e nem tenho tempo de justificativa. Quem foi embora, Deus vai trazer. Eu queria alguém comigo aqui. Quem desistiu, Deus vai recuperar. Eu vou continuar a minha jornada, porque eu já sei o que vai ser, e no domingo pela manhã eu vou me levantar e me ouça. Algumas vezes, você tem que confiar muito no plano, para não perder a estabilidade emocional, no meio de um processo estratégico. Olhe para mim, eu me lembro que há 4 anos atrás eu tinha um carro, eu gostava muito dele, era um Civic. Além de ser um bom carro, ele estava pago. A mecânica nunca me deu trabalho, e eu me lembro que um dia ele deu um problema, eu resolvi. Deu um segundo problema, eu resolvi. No terceiro problema eu fui orar. Falei, um problema é normal, 2 é o Satanás, terceiro, só pode ser Deus. O carro ficou pentecostal, começou a vazar óleo. O Senhor me disse, vende ele. Vender ele, está pago, Senhor. Vender para quê? Se for o Senhor, ele vai vender rápido, porque eu nem anunciei direito, já tinha vendido. Eu falei, agora eu vou comprar outro. Deus me disse, vai não. Sem nada? Olha o tamanho da minha igreja, olha a relevância, olha o lugar onde eu sou pastor. Pelo menos um carro, Senhor. Sem nada. É muito complicado quando você tem condição, mas não tem permissão. Porque quem está olhando de fora acha que você não tem condição, e o problema não é condição. Acho que vocês não estão aqui. E eu me lembro que eu chegava às vezes para pregar, um irmão querido tinha um carro bem simples, me levava para pregar em grandes eventos, em grandes conferências. Os irmãos olhavam para mim, esse é seu carro, pastor? Eu falei, não, é o irmão que me trouxe, eu não tenho carro. Você não tem carro? E eu não. Eu penso, mas eu tenho que ter? Deus não deixa eu ter. É complicado, não é? É complicado quando você sabe o que o outro está pensando e você não pode nem se explicar. Você perde tempo demais preocupado com a interpretação que os outros vão ter do seu processo. E é por isso que você nunca sai da mesma. Porque enquanto você fica preocupado sobre o que eles estão pensando, eu quero dizer que o que eles estão pensando não se compara ao que você está vivendo. Foca no que você está vivendo. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Tem alguém comigo aqui? Eu me lembro que então, em um domingo de manhã, estávamos saindo do estacionamento, quando um acidente aconteceu. Em 5 metros, uma colisão. Minha esposa foi arremessada ao ar. Quase eu perdi a minha esposa. Naquele momento a dor de culpa veio. Por que eu não comprei um carro?
Eu fui sair pelo estacionamento, olha o que aconteceu. Eu só não entendia que eu estava vivendo a minha sexta-feira. Ela não ia parar ali. A sexta foi passando, meses para minha esposa se recuperar. Eu tenho um filho que é da minha esposa, e o meu filho estava vivendo um processo complicado com drogas. Mas é naquele momento que, quando tudo parecia complicado, uma virada em todas as áreas começou na minha vida. Foi aonde eu fundei um seminário. Meu filho foi liberto e se converteu. Minha esposa se recuperou. Deus começou a me levantar, tanto no ministério, pregação mais para fora, e formar pastores dentro. Eu não entendia naquele momento, mas Deus me condição de comprar o carro que eu queria, de ter a condição que eu queria, de poder ficar em paz. Eu só não percebia que o que eu estava vivendo naquele momento era apenas um processo que Deus ia me fazer avaliar quem estava à minha volta. Eu tenho uma palavra para dar para alguém aqui, e a palavra que eu tenho para dar a alguém aqui: para de ficar se preocupando e dando importância demais para aquilo que os outros estão pensando, porque se você acredita para onde Deus está te levando, e se você acredita no que Deus vai fazer, agora podem até não entender, mas quando o domingo acontecer, eles vão dizer: e não é que deu certo, e não é que aconteceu, e não é que aconteceu. Eu vim liberar uma palavra, e a palavra é essa: eu vou viver cada promessa, eu vou viver cada palavra, eu vou viver cada sonho. Só quem recebe, pelo amor de Deus, reage, dê o maior brado de glória. Segura. É domingo de manhã, Ele ressuscitou. Olhe para mim que eu vou entrar na mensagem. É domingo de manhã. À tarde os discípulos estão com medo dos judeus. Ele passa pelas portas fechadas. Não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram. Por quê? Porque passar pelas portas fechadas é o sinal de que ele nunca precisou que a pedra fosse removida. Não me ouviram? A pedra não foi removida para ele? Vocês estão no culto? Estão comigo? Vamos tentar de novo? Eu disse que a pedra não foi removida para ele, porque ele não precisou. Se ele atravessa a parede, tanto faz atravessar a pedra. Para quem a pedra foi removida? Para as mulheres entrarem. Eu estou liberando uma palavra de que Deus está dando sinais de que você já está em um novo acesso. Os discípulos não entendem. Ele entra com as portas trancadas, a porta trancadas. No meio dos discípulos ele diz: paz seja com vocês. Ele apresenta a mão e o lado. Não são cicatrizes, são feridas. Elas não doem, mas não são cicatrizes. Não é algo cicatrizado, está aberto. Vocês estão aqui? Eu acho que esse assunto que você não gosta de falar. Existem coisas que não vão doer, mas Deus não vai cicatrizar. Ficarão abertas, porque serão pontos de contato. Eu volto depois. Ele olha para os discípulos e diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. E estranhamente, da minha maneira de falar estranho, ele faz assim. Porque ele sopra.
Ninguém falou em línguas, ninguém pulou, ele soprou. Recebam o Espírito. Ele está criando um gatilho, ele está criando uma memória. Você vai precisar dela 50 dias depois. Vou tentar de novo. Ele está criando uma memória. Você não entende isso agora, mas você vai associar o Espírito Santo ao sopro. E daqui 50 dias, quando vocês estiverem reunidos em um mesmo lugar, posso pregar uma palavra? Existem coisas que é uma palavra que é liberada e não acontece nada agora. A gente fala, mas por que não aconteceu agora? Porque não era para acontecer agora. Só estava preparando o teu coração e criando memórias de fé para o tempo em que a palavra se cumpriria. Depois dessa eu vou embora, eu queria alguém para dar glória agora. Então 50 dias depois, quando todos estavam reunidos em um mesmo lugar, houve o som de um vento. Eles lembraram o que significa som de vento, e eles entendem que não é sobre um som, é uma pessoa que está vindo para encher a casa. Eu queria alguém comigo agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu estou dizendo que nessa semana Deus derramou memórias de fé para esse ano, e quando a tempestade vier, alguém vai dizer, não é tempestade, é o sopro do Espírito. Ele nos preparou. Segura. Os discípulos recebem o Senhor e se alegram. O Senhor desaparece. Quem chega? Eu começo a pregar agora e já vou encerrar. Quem chega? Vocês vão falar comigo? Quem chega? Falem comigo, por favor. Quem chega? Por que ele não está lá? Por que ele não está lá? Posso pregar sobre isso? Posso falar um pouco? Você pode até chamar ele de sem fé, mas você não pode chamá-lo de covarde. Vocês não estão aqui. Você pode até dizer que ele é incrédulo, mas ele não é alguém que fica escondido com medo. Ele vai encarar a vida como tem que encarar. Ele vai tentar resolver do jeito que ele consegue. Ele não fica com portas fechadas. Ele dá a cara a tapa. Ele não tem medo de se expor. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? E não é a primeira vez que ele faz isso. Porque em João capítulo 11, quando Jesus disse que voltaria para a Judeia, e os discípulos disseram, vai voltar para morrer? Quem foi que disse, vamos voltar para morrer com ele? Ele estava falando sincero. Quem é? Tomé. Você pode até dizer que ele é sem fé, mas você não vai dizer que ele vai ficar se escondendo só porque está com medo. Deus está à procura de alguém que mesmo com dificuldade de crer, ainda é corajoso para dar a cara a tapa e dizer, eu estou aqui. Aparece ele depois. Agora olhe para mim. É muito difícil ser Tomé. Eu vou explicar por quê. O Tomé, cujo nome dele significa Dídimo, que é gêmeo. Eu não sei se ele tem um irmão gêmeo, mas de vez em quando eu acho que sou eu. Eu queria crer em dias que eu tenho muita dificuldade. Eu queria confiar em dias que eu não consigo. Vocês não estão aqui. E sabe por que é difícil? Porque é muito difícil quando você vê todo mundo vivendo o que você não viveu. É difícil quando você vê todo mundo contando o que você queria contar. É muito difícil você crer o que foi realidade para todo mundo e para você só é história. Vocês estão aqui? É muito complicado quando que todo mundo é notícia, para você só ficou no ar. Por que comigo não? Vocês estão aqui?
Vocês estão aqui? Eu sei que eu tenho que confiar no testemunho dos outros, mas eu queria que fosse meu. Eu sei que eu tenho que confiar no que Deus faz pelo milagre dos outros, mas e quando que vai vir o meu? Vocês estão aqui? Tem alguém que entende o que eu estou pregando? Eu sei que Deus pode curar os outros e eu estou feliz, mas quando chega a minha casa, quando vai chegar na minha família, quando vai chegar comigo, quando vai ser com o meu casamento, quando vai ser com os meus filhos, quando vai ser com a minha vez? Tem alguém que se identifica ou só eu estou aqui? Hein? Tem alguém aqui? Tem alguém que tem coragem de dizer que de vez em quando a minha incredulidade é resultado de uma inveja que eu não queria ter? Ó, ninguém dá glória agora. Esse é o pecado que nós não gostamos de admitir. Mas eu não tenho medo de admitir a inveja, porque algumas vezes eu queria ter a experiência, eu queria ter visto ele entrando, eu queria ter visto a mão dele, eu queria ter visto o lado dele, até porque a única imagem que eu tenho é da sexta. Eu ainda estou na sexta. Vocês já estão falando do domingo, mas eu ainda estou na sexta. Acho que vocês não me ouvem. É muito complicado quando você ainda está na sexta, mas o que você ouve em volta é só as pessoas falando do domingo. Rapaz, o meu casamento está dando certo. Rapaz, a porta se abriu. Rapaz, para mim foi. Eu consegui a faculdade. E você olha, minha vez não chega. Vocês estão aqui? Tem algum com coragem de admitir que de vez em quando a gente tem os traumas de Tomé? Alguém recebe o que eu estou pregando? É muito doloroso quando não acontece comigo. Eu sei que eu tenho que acreditar na experiência do outro, mas posso liberar uma palavra? Eu queria pelo menos hoje aqui uns 10 Tomé. Que isso, pastor? Uns 10 Tomé? Eu queria uns 10 Tomé. Por quê? Porque pelo menos ele tem a coragem de dizer: eu quero a minha experiência, eu quero o meu momento, eu quero o meu toque, eu quero a minha revelação, eu quero o meu milagre. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu estou sozinho aqui. Eu queria muito que tivesse pelo menos 30 aqui hoje para admitir: já que eu tenho dificuldade de crer, eu não vou ter dificuldade de pedir. Eu quero ver também, eu quero tocar também, eu quero experimentar também. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu posso liberar uma palavra, e a palavra é: se ele fez uma vez, ele vai ter que fazer de novo. Se ele agiu uma vez, ele vai agir de novo. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu não sei você, mas se tem alguém aqui que quer ver de novo, eu quero. Tem mais alguém que quer ver de novo? Levante as duas mãos com o maior brado de glória agora. Eu vim de São Paulo liberar uma palavra, e a palavra é: esta noite Deus está estabelecendo um ponto de contato, e Ele está à procura de alguém que diga: eu quero, eu desejo, eu vou, é comigo. Só quem quer reage agora. Levante a mão, dê um minuto de adoração a Ele. Eu quero. Agora é sério mesmo, não me tenha por bravo, é sério mesmo, porque se eu fosse vocês, Eli, eu começaria a reagir agora, e vou explicar por quê. Pastor Pablo, se eu fosse vocês, eu começaria agora, Felipe, a reagir. Eu vou explicar por quê. Porque o meu texto diz que uma semana depois, vocês estão aqui? Eu disse quanto tempo depois? Uma semana depois, Jesus vai voltar. Mas vocês não entenderam. Eu vou dizer de novo, vocês não entenderam. Quanto tempo depois? E Tomé ainda está lá? Vocês não me ouviram. Eu vou tentar de novo. Vou tentar desse lado. Eu acho que vocês não vieram para o culto. Vamos de novo? Uma semana depois. A minha pergunta é: Tomé ainda está lá?
ouvindo a experiência que não teve, ouvindo os outros se alegrar por aquilo que ele não viu. Vocês estão aqui? Ele ainda está lá? Acho que vocês não me ouviram. Eu queria alguém para entender. Eu estou dizendo que mesmo sem fé ainda está lá, mesmo não crendo ainda está lá, mesmo sem experiência ainda está lá, mesmo sem Deus não fazer nada, ele ainda está lá. Jesus não voltou, ele ainda está lá. Eu estou à procura de alguém, diz Deus, que mesmo cheio de crise, não vai sair do lugar que eu te coloquei. Eu ainda vou ficar. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu queria pelo menos 30 agora para levantar as tuas mãos com o maior barulho de glória. Ele manda eu te dizer: não saia do lugar que eu te coloquei, porque eu vou descer de novo, e dessa vez eu vou fazer maior, maior, maior. Tem alguém que recebe essa palavra? Se eu fosse você, nem parado eu ficava. Eu vim liberar uma palavra para quem quer, e a palavra é: eu vou viver. Acho que vocês não me entenderam, se não teriam pulado agora. Pastor Pablo, a Bíblia diz que uma semana depois Jesus voltou. Não me ouviram? Jesus não voltou por causa de Pedro, Jesus não voltou por causa de João. Eu queria alguém para dar glória agora. Leia o texto. Ele voltou e já foi direto para uma pessoa. Ele entra e diz: Tomé, eu vim por tua causa, eu vim por causa de você. Será que tem alguém aqui para dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Levante as mãos em adoração. Eu sinto que a glória dele desce nesta casa agora. Ele manda eu te dizer: eu sei das suas feridas, eu sei dos seus traumas, eu sei dos seus medos, e eu desci para te curar, eu desci para te tocar. Eu sei que você ainda luta para crer, eu sei que você luta para confiar, eu sei que você diz: porque comigo parece que não acontece. Eu sei que você poderia ter abandonado, mas não abandonou. Você poderia ter deixado, mas não deixou. Você poderia ter ido embora, mas não foi. Por isso ele diz: eu vou descer. Levante as mãos em adoração por um momento. Um momento de adoração. Feche os seus olhos. Algo aconteceu aqui agora. Algo está acontecendo. Levante as mãos. Levante as mãos. O Espírito te envolve agora. O Espírito te envolve agora. O Espírito te envolve agora. Agora. Mesmo cheios de dúvidas, eu ainda vou ficar. Mesmo não entendendo nada, eu ainda vou ficar. Mesmo não vendo nada, eu ainda vou ficar. Pois Deus te colocou no ponto de contato hoje. Meu amigo, você já me viu pregando muitas vezes, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: ainda bem que você ficou. Ainda bem que você ficou. Ficou quando não fazia sentido. Ficou quando viu a vitória dos outros e não chegava a sua. Até que aquele dia ele entrou no teu quarto e disse: você não ficou? Pois agora não haverá porta trancada, porque eu vou abrir todas elas. O Espírito pede para eu soprar, para dizer que Ele vai soprar do jeito dele. Eu sinto que algo está para acontecer agora. Aonde você estiver, levante as mãos em adoração.
Ele manda eu tocar em ti, e Ele manda eu te dizer: apenas confia, porque Ele sabe aonde e a hora de descer e a hora de tocar, e Ele sabe. Ele ouviu. O Tomé não entendia que quando o Tomé disse: eu só acredito se eu ver Ele, o Tomé ainda não entendia que o fato de ele não estar presente fisicamente não quer dizer que ele não estaria presente. Ele ouviu a conversa, ele ouviu a fala, ele ouviu o desabafo, ele ouviu o choro, ele ouviu o grito, ele viu a alma, e ele também ouviu dizendo: eu não vou desistir, eu não vou. Uma hora Deus vai mudar, Ele vai mudar. Eu sinto que tem algo acontecendo aqui. Alguém levante as mãos em adoração. O Senhor manda eu dizer: permanece, porque quando eu descer, eu vou te tocar. Olha para cá. Se você puder, todos em pé. Os que estão de joelhos podem ficar. Olhe para mim. Algo está para acontecer aqui agora. Deus te colocou no ponto de contato. O Senhor apareceu com as portas fechadas. O Senhor mostrou as feridas. Sabe? Pregar todo dia faz a gente às vezes ficar automático com 2 ou 3 mensagens. Mas quando eu cheguei aqui, e à medida que estávamos louvando, e quando vocês começaram a louvar, tudo é perda se não tem a ti, Deus me fez entender o porquê que vocês têm tantas marcas. As pessoas não nos seguem pelos nossos diplomas. As pessoas se inspiram no nosso sucesso. Mas o que faz elas nos seguirem é que elas se identificam com as nossas feridas. A ferida não é sobre estar doendo, mas a ferida Deus mantém só para me lembrar de onde Ele já me arrancou. Quando alguém disser é possível, aí você faz assim. Não me ouviram. Será que vai dar certo? Aí você faz assim. Olhe para cá. Feridas não se contam em público. Feridas em portas trancadas. Porque a cura de um Tomé talvez está na ferida que Deus não curou na sua mão. O ponto de contato, Tomé precisava ser curado. Sabe o que poderia ter me matado? Toca aqui. Eu tenho uma geração que gosta das curtidas, gosta das fotos. Mas Deus está aqui levantando uma geração que não vai mostrar as fotos, nem os reels. Uma geração que vai dizer: feridas, elas não me doem mais. Alguém recebe o que eu estou pregando? Tudo que era para ter te destruído, Deus vai usar para ser um ponto de contato para curar alguém. Se depois dessa vocês não der aleluia, eu garanto que eu vou embora a pé, porque o meu texto diz
que Tomé cai de joelhos. E agora eu falo como teólogo, a maior confissão da história da igreja não sai da boca de Pedro. E olha que Pedro fez uma das confissões mais importantes: tu és o Filho do Deus vivo. A maior confissão da história da igreja não sai da boca de João. A maior confissão da história da igreja sai da boca do homem que tinha dúvida. Não me ouviram? Até aquele momento, mesmo depois da ressurreição, ele é visto como o Filho de Deus. Mas é só Tomé que pela primeira vez cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Vocês não estão aqui, não é possível. Da boca da incredulidade é que saiu a maior confissão de fé. Eu estou dizendo que Deus vai tocar aquele coração incrédulo, e da maior confissão de fé vai vir da boca da incredulidade. Eu vim dizer que hoje Deus está transicionando. A transição é essa, da incredulidade para a maior revelação da sua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando. Olha para cá. Mas Deus diz: você quer um ponto de contato? Você tem coragem de fazer que nem Tomé? Eu quero a minha experiência. Eu quero viver. Eu lhe convido a sair do seu lugar e correr para o altar agora, onde você estiver. Só os que estão dispostos a viverem o nível de romper e de unção. Aonde você estiver, corre agora. Levante as suas mãos. Há uma unção que está descendo aqui. Xarababatucu, xarabaha. Aonde você estiver, levante as mãos agora. Agora, todos. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Mas o Senhor diz, você está no ponto de contato. Eu te curo agora. Em João 20 ele resgata a fé de Tomé. Em João 20 ele resgata a esperança de Maria Madalena. Em João 21 ele resgata o ministério de Pedro. Ele manda eu te dizer: hoje eu resgato a tua esperança, resgato a tua fé e te reposiciono para o lugar que você nunca deveria ter saído. Aonde tiver alguém agora em adoração, levante as suas mãos, feche os olhos. Tudo é perda se não tenho a ti. Levante as suas mãos. Levante as mãos. A tua graça é o que me basta. Diga para ele: me toca agora. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Queria que todos ficassem em pé, mas mantenham no altar. Todos em pé, mas ainda no altar. Levante as suas mãos em adoração. Levante as mãos em adoração, ainda no altar. Eu sinto o fluir do Espírito nesta casa. Levante as mãos, abra a sua boca, abra a sua boca. Eu sinto que essa mensagem foi para todos, mas para você tem um peso especial. Não conheço, mas Deus diz: toque nele, toque nele. Chega, mamamambatocô, xarabarra. Eu sinto que você está hoje no ponto de contato. Ixi. Seja tomado pelo poder do Espírito Santo agora. Xagabababadocô, xagabarra. Requetoroboche, recatorabababa. Levante as mãos em adoração. Rocochataba, rapababaroche, tequete, robo, xagabarra. Eu contei os dias, Deus. Eu contei as semanas, Deus. Eu contei os meses, Deus. Porque não aconteceu quando eu quis, quando eu pedi. Roxagabarra. Eu confiei. E Deus disse: eu nunca deixei, eu nunca abandonei, eu nunca te abandonei. Mas a minha mão te cura. Eu preciso de alguém com a minha irmã aqui. Ela será tomada pelo sopro do Espírito, porque o Senhor cura a tua mente, o Senhor cura o teu corpo. O Senhor cura a tua saúde. O laço se quebrou e você escapou. Este é o peso de uma nova unção que desce agora. Meu Deus, levante as mãos em adoração. Levante as mãos em adoração. Levante as mãos, toda a igreja, feche os olhos e cante, vamos. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, se você souber, louve e levante as mãos. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu levante a sua juntar mão, os meus abra a sua boca e cante. Aquele que me amou, se eu não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Convicções poderosas não nascem de leitura. Convicções poderosas não nascem apenas de dedicação. Convicções de fé nascem quando a dúvida rompe, e a única escolha que você tem que fazer é confiar.
que ele desça. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: você está no ponto de contato. Você não está mais na sexta. Já passou o domingo. O testemunho em volta não é para te dar inveja. É só para você acreditar que se Ele fez com os outros, Ele fará com você também. Espírito Santo, aonde tiver uma mão estendida agora, toca-nos. Tomé não quis milagre, Tomé não quis nada, Tomé só queria o Senhor. Eu só quero Ele, eu só quero Ele. Eu entreguei toda a minha vida por causa dele. Aonde tiver alguém de mão estendida, seja tocado.